E aí, beleza? Como que você tá? Aqui Fernando Schente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal É Rock. Hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho diferente pra você, uma mescla de um react com análise de lançamento de dois trabalhos super recentes. Foram lançados agora no último dia 26 de junho. Eu tô falando do single Cego, que a banda Oficina G3 lançou, que já tava parado há muito tempo aí, né? Quase 3 anos. E agora com a declaração da saída do Mauro, mas depois eu vou comentar mais um pouquinho sobre isso. E também o single Blood From Above da Stryper, que vai fazer parte do novo álbum Even the Devil Believes. Sem muita enrolação, vamos conferir agora essas duas músicas na íntegra e depois também eu vou fazer uma análise de alguns trechos de músicas que vão estar presentes no novo álbum da banda Stryper. Então vem comigo. Bom, eu já vou começar aqui, tô preparado. Eu não ouvi nenhuma das duas músicas, mas já vi alguns comentários que a galera falou, muita gente gostando. Bom, antes de começar, a banda tinha comentado naquela live que seria uma mistura de DDG com Além do que os Olhos Podem Ver. Será que vai vir isso? Vamos ver se vai me surpreender, hein? Então agora vamos soltar o som. Legal, bem moderno. Uma mistureba de imagens piscantes. Vamos ver. De início o som já lembra os últimos trabalhos da Oficina, né? De DDG pra frente, a sonoridade lembra muito. Te perguntam quem é, mas suas ações respondem por si. Vocal do Mauro, lembrando que essa é a última música do Mauro Henrique como vocalista da banda, né? Com seu modo de ser, A letra é bacana. consegue enxergar que é o cego que não quer ver. Olha, eu tô cantando sem saber. Mas não é um clipe, né? É um lyric vídeo, né? Então, tá valendo. Por ser a saída do Mauro, acho que seria legal se eles tivessem feito um clipe dessa música. Já seria um clipe de despedida, né? Mas não rolou. A letra, pelo menos, eu gostei bastante. Tem uma temática muito boa. O Mauro tem uma voz incrível, né? Quem aí curte Mauro aí? Ficou triste que o Mauro saiu da banda? Comenta aí embaixo. Vamos ver agora. Assim, a parte do vídeo não tem muita novidade, né? Ele fica só nessa alternância de imagens com esses efeitos aqui. É mais curtir a letra mesmo e a música, o som, né? Paixão do Duca tá bem destacado. Até o momento eu esperava uma pegada um pouco mais pauleira, um pouco mais punk, assim, né? Já que eles tinham comentado que seria algo tipo Além do que os Olhos Podem Ver, né? Com o DDG, eu já imaginei que seria pancadaria total. E é uma música, assim, mediana, digamos assim, sem desmerecer, né? É uma música bem trabalhada, eu gostei dela, assim, bastante, mas não é o que eu esperava. Eu esperava uma música bem mais pesada, né, mais agressiva, bateria e tal, e talvez uma despedida um pouco mais digna, um pouco melhor pro Mauro, né? Bom, minha opinião acerca deste trabalho, eu gostei bastante, igual a gente tinha comentado com você aí, né? Eu acho que poderia ter feito uma despedida melhor pro Mauro, talvez um videoclipe ou um trabalho um pouco mais, né? Bem produzido, eu não sei. Apesar que essa música, ela já estava parada há um tempo atrás, né? Então, desde quando eles anunciaram que teria o período sabático, a banda ia ficar parada só um tempinho, e isso já foi se estendendo, já fazem quase 3 anos, né? Talvez na época da gravação deste single, eles imaginavam, ou talvez não estava nada certo do Mauro sair.
Mas assim, eu acho que a saída do Mauro já não foi decidida agora. Eu acho que talvez já tinha algum tempo, eles já estavam decidindo isso, mas eu também não acredito que foi lá no momento que eles anunciaram a pausa na banda. A pausa, imagino que foi uma decisão unânime lá, todo mundo descansar, músico aí, quem trabalha na cena aí, trabalha nos bastidores aí, sabe o tanto que é cansativo. E outra, a Oficina G3 tá na ativa aí desde o finalzinho dos anos 80, né? Então é muita carreira, principalmente o Juninho Afran, que tá desde sempre aí, né? Um dos fundadores da banda, né? Então eu imagino que seja mais complicado, eles têm várias coisas pra fazer, então preferiram descansar. Mas esse descanso se estendeu e entraram em isolamento antes do isolamento nosso aqui, né, da quarentena, né, mas fazer o quê? Então, assim, eu desejo tudo de bom pro Mauro, que tenha sucesso agora, assim, ele já tá trabalhando bastante coisas paralelas, talvez isso é algo que não seja legal pra banda, né, o pessoal sempre fala, a Oficina G3 gosta de exclusividade, não gosta de gente que fica tendo muito trabalho paralelo, isso já aconteceu com outros membros, né, não posso afirmar, mas também não posso duvidar, né, então só vindo da boca deles pra ter certeza, né, a gente só faz alguma especulação desse tipo, né, mas o que você acha? Você acha que o PG volta pra banda? Eu particularmente acredito que não, mas algumas teorias aí o pessoal acha que ainda volta, né? O pessoal tá falando da aproximação dele com o Juninho recentemente, né? Eles estão andando muito junto, frequentando a igreja. Aí agora essa semana o PG sumiu das redes sociais, ele avisou que não vai entrar mais, só vai divulgar trabalhos. Será que ele já está se preparando para ter exclusividade pra banda? Não sei, a banda vai continuar com o Juninho no vocal, vai contratar uma pessoa nova, vai trazer algum dos antigos. Então comenta aí o que você acha, suas teorias, vamos discutir um pouco aí pra ver quem que vai acertar e o futuro da banda, né? Se eles lançarem isso agora, realmente eles não estão parados, alguma coisa eles estão planejando. Eles não iam fazer uma live agora, lançar um single e ficar parado eternamente, né? Do nada, né? Bom, e agora eu sei que você tá esperando a música nova do Stryper, né? O single Blood From Above. Então vamos conferir isso agora. Começou com a guitarra nervosa aqui, né? Vamos ver se é The Yellow and Black Attack. Ó. Desculpa aí, Michael Sweet. Pelo menos o clipe tem um amarelinho pra lembrar, né? Bastante drive. A letra é bacana também, eu gostei, hein? Cara, tem uma mescla diferente aqui, hein? É um som que eu nunca tinha ouvido assim do Stryper, né? Essa pegada um pouco mais raiz que ele comentou, só que com um pouco de modernidade, né? Essa música tá me lembrando a ambiência de outra música. Não é aquela... Até o momento não é um The Yellow and Black Attack, né? Mas... E outra, no primeiro álbum da banda, o Michael cantava muito mais alto, mais gritado, as guitarras eram diferentes, né? Depois a pegada foi mudando ao longo dos anos, né? Uma padronização diferente. Vamos ver agora. Ó, o solo é bacana. Pra que essa é só uma música, né? Tem um CD inteiro pra gente curtir, né? Legal. Lembrando que esse é o primeiro disco em que o Perry tá gravando como baixista. Porque no disco anterior, apesar dele aparecer nas fotos, o baixo ainda não tinha sido gravado por ele. Ele fez só as apresentações. O refrão com pouco tempo você já fica com ele na cabeça, um pouquinho chiclete, hein? Agora chegou mais peso. Blood from above. Legal
que eles fizeram tipo uma bíblia com temática de Stryper. Tem tudo a ver com as bíblias que eles sempre jogaram no show, dão pros fãs, né? Olha, achei legal pra caramba, viu? Mas também não é tudo aquilo que eu esperava. Eu esperava muito mais pancadaria, muito mais pauleira, digamos assim. Apesar que esse é só o single, né? O Michael vendeu muito bem, marketeou muito bem o novo álbum, né? Ele falou que é uma volta às raízes, com uma mescla lá. Você vai se assustar e falar, nossa, isso é Stryper, né? Vamos ver, agora eu vou dar uma analisada nos trechos das músicas. Bom, eu já tô com a minha tela aberta aqui na página do Google Play Music, no álbum Even the Devil Believes, que vai ter seu lançamento previsto para 4 de setembro de 2020. E vamos ouvir agora, então, um trecho de cada música. Essa primeira a gente já acabou de ouvir, que é o single, então não tem necessidade, eu já vou pular ela. Vamos para a próxima aqui, vamos ver se surpreende um pouco melhor do que o single, né? Make Love Great Again. Eu acho que essa tem uma pegadinha melhor, hein? Gostei mais. Lembrando que aqui a qualidade às vezes não fica 100% porque é só um sample, né? Só uma amostra. Legal, hein? Vai dar o quê? Uns 30 segundos só de música, mas já dá pra ter uma noção, né? Essa é diferente também, hein? Ah, legal, hein? Curti. Ela tem um pouco daqueles backing vocals clássicos da banda, né? Essa já é mais calma um pouco. Lembra outra banda, assim. Não parece Stryper, não. Não sei, o que você achou? Comenta aí. Esse é o título do álbum. Parece um pouco aquelas músicas do final do The Second Coming, que é Blackened e alguma coisa assim, não lembro agora, aquelas duas músicas extras que entraram no final que não são regravações. Pra mim lembrou um pouquinho, tá? Mas é aquela coisa, né? A gente analisa 30 segundos da música, aí quando você ouve a música inteira, às vezes você se surpreende com outros trechos que não tinha ouvido, né? Então, vamos aguardar pra ter uma avaliação melhor, né? Como voar. Outra mais tranquila também. A anterior, que é o título do álbum, eu achei que ela teria assim um tema um pouco mais apocalíptico, um negócio mais nervoso, sabe, um negócio bem mais diferente. Eu achei ela muito de boa pra ser o título do álbum e pela temática que é. Opa, aqui chegou uma... Ah, essa tá legal, hein? Gostei. Hey, hey, hey. Hey, hey. Vamos pra outra aqui. É, por ser um álbum assim
mais nervoso, diríamos, né? Ele tá tendo muitas músicas paradas, assim, eu tô achando. Não tem todo aquele peso em todas as músicas. O Michael é um bom marqueteiro, né? Ele vendeu muito bem a ideia. E assim, por falar um The Yellow and Black Attack novamente e tal, o The Yellow é um álbum que você tem peso, riff, guitarra, aquela coisa, aquela barulheira do começo ao fim do álbum, né? Na realidade o EP, né? Que foi lançado em 84, né? Que era quase um álbum também, um disco, né? Tinha 6 faixas, né? E depois foi lançado oficialmente como álbum em 86. Então ele ficou até fora de ordem. Isso me incomoda um pouco, porque o primeiro de verdade é o The Yellow e o segundo é o Soldiers, que foi lançado em 85. Aí em 86 vem o The Yellow de novo e fica fora de ordem, né? O mais novo na frente do mais antigo. Um rolo. E esse mais novo lá, essa segunda versão, que vem na versão de álbum mesmo, vem com umas músicas que pra mim não agregou muita coisa não. Não sei se você gosta delas, né? Mas comenta aí, vamos ver. Vamos pra próxima aqui. Nossa, popzinho isso aqui. Teclados. Meio Van Halen, será? O que você achou? Diferente essa aqui, não tem cara de Stryper não, hein? Nem o Reborn não tinha um som desse. Ah, essa é legal, hein? Essa já tem uma pegada mais antiga, assim, mais old school. Essa tem uma pegada um pouco mais oitentista no estilo, assim, eu achei. Pelo menos nesse pedacinho, né? Vamos pra última. O nome é meio polêmico, hein? O que você achou desse nome aí? É o que eu tô pensando mesmo? O Stryper sempre tem essa mania de terminar os álbuns com uma música um pouco mais power, assim, né? Pra tentar fechar com chave de ouro, né? Olha, esse pedacinho parece que é uma música interessante, é uma música que vai crescendo ali. Vamos ver, vamos aguardar então pelo álbum completo, né? E assim, eu particularmente gostei dessas amostras aqui do álbum, achei muito interessante, mas só pelas amostras parece que não é tudo aquilo. E será que é aquele álbum pesado? Mas assim, eu lembro que quando saiu as amostras do Fallen, se eu não estiver enganado, eu também ouvi as amostras e falei, beleza, né? Parecia que não era tão assim, mas o álbum veio muito melhor, mudou um pouco esse pensamento. Tomara que esse álbum aqui mude o pensamento quando chegar. Não é um álbum ruim, longe de mim falar que ele tá sendo ruim, pra mim ele tá sendo muito legal, mas aquela expectativa que foi gerada não foi atendida, entendeu? Então, se te gera expectativa que vai ser isso, vai ser aquilo, você já fica tudo ansioso e naquele gás todo pra ver, mas quando chega e não é, né? Igual aconteceu, do Oficina G3 prometeram, pra mim, né, foi mais um mediano, assim, no estilo DDG, histórias de bicicletas, médio, assim. O lyric video do Stryper eu achei mais legal, com um peso bacana, assim, mas, né, não é aquela coisa que você falou, não, eu ia sentir um negócio que ia arrepiar, que ia levantar o tupete da calopsita, né? Então, não é aquela coisa, né? Então, vamos ver se no restante das músicas aqui, se vai ser legal. Você é amante de Stryper, o que você achou? Comenta embaixo agora que você ouviu essas prévias. Você já deve ter acompanhado o lyric video também antes de ter visto esse react aqui, a minha opinião também. O que você achou? E você, o fã do G3 também, ou fã das duas bandas? Comenta embaixo o que você achou da minha análise desse react. Alguma sugestão, crítica, pode colocar embaixo. Quer comentar aí, vamos discutir um pouquinho, comentar sobre essas bandas, sobre os lançamentos e sobre o futuro das duas bandas, tanto o Stryper quanto o Oficina G3, beleza? Não se esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais, @errockoficial. Se você tiver indicação de banda, quiser trocar uma ideia, alguma coisa mais nesse sentido particular, manda um direct pra mim, manda uma mensagem lá que eu vou achar muito legal trocar uma ideia com você, bater um papo lá, beleza? Então é isso aí, um grande abraço, fique com Deus, até a próxima e fui, valeu!